Então, bom dia a todos e a todas. A gente está aqui com o projeto Piraju USP, né? O registro da memória digital do turismo na estância de Piraju. E a gente está aqui com os nossos repórteres, né? Monitores, Laura Barrio, o Leonardo Beleza e a Luísa Irata. E hoje a gente vai conversar com uma das pessoas mais queridas que a gente tem em Piraju, e uma referência que eu quero contar um pouco, já contei para ele, para mim também, o professor Luciano Maluli, que quando eu queria ser jornalista, eu tinha em Léo Freitas assim uma das minhas referências. Por um fato simples, eu sempre vi o nome dele no final dos telejornais. E essa pessoa que a gente viu, que eu contar até uma surpresa para o Léo, que eu vi várias vezes pegar o ônibus para viajar, porque ele sempre foi assim, ele vinha para Piraju de carro, de ônibus, para ver os familiares. De E ele carona. é de carona, e ele é uma pessoa que serviu de referência para vários jornalistas da cidade. Todo mundo que eu entrevisto fala da pessoa de Léo Freitas. Ele vai contar para a gente do nome Léo Freitas, do nome Tio Nenê. E hoje, Léo, a gente quer que você conte essa história como inspiração também que você foi para mim, para os jovens, para as pessoas de Piraju, e também para os alunos da Universidade de São Paulo, que eu falei várias vezes do seu nome. Léo, muito obrigado pela presença, e eu gostaria que você já começasse contando lá da sua infância para a gente, dos seus familiares, da sua vida no interior. Tá. É um prazer. É um prazer muito grande poder bater esse papo com vocês. Luciano, há tempos que a gente não conversava, não se encontrava. Laura, bom dia. É um prazer conhecê-la também. Leonardo, beleza? Tudo bem? Prazer tê-la aqui também. Obrigado. E a Luísa também. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar um pouco da minha trajetória, do que eu já passei e o que eu vivo hoje, né? Bom, Luciano, na verdade, eu não nasci em Piraju. Eu vou chegar lá, mas eu nasci aqui do lado, né? Em São Bernardo do Campo. Eu nasci em São Bernardo. É gozado. Eu falo uma coisa, cara, que essa coisa de jornalismo, de comunicação e tal, eu acho que já vem do berço. Eu sempre digo isso. A pessoa já nasce com alguma coisa que vai levando para o lado da comunicação, vai levando para esse lado do jornalismo, da agitação, da notícia, enfim. Eu era garoto lá em São Bernardo e eu já vivia. A minha mãe me chamava de ardido, foi daí que veio um apelido de Nenê, porque eu era um cara ardido, chorão, briguento. Sabe aquela criança super ativa e tal, eu não parava. E aos 14 anos lá em São Bernardo, vendo a situação familiar que não era nada boa e nunca foi, graças a Deus a gente foi melhorando na vida, mas quando eu era garoto a coisa era pesada, né? Meu pai era metalúrgico da Volkswagen em São Bernardo e ficou um período desempregado, enfim, a coisa não estava boa para o nosso lado. E eu fui fazer feira, eu fui gritar na feira. Então, um vizinho meu, o seu Luiz, um português, ele tinha 2 filhos e fazia feira, de segunda a domingo, de terça a domingo, feira. E eu era vizinho e tal, eu fui fazer feira. Eu falei, seu Luiz, você não quer um cara aí? Eu falei, vou vir cá. Eu gritava na feira. Eu era o cara que chamava a freguesia. Então, 6 da manhã, montava as barracas lá e ia falar para ele, pode começar, menino. E eu, pá, o tempo todo falando e tal, vem aqui, freguesa, aqui, gritando, e tal, aquela coisa, os vizinhos de barraca já ficavam meio malucos, manda esse moleque calar a boca, blá, blá, blá. Enfim, era uma coisa já que estava dentro de mim. E aí aconteceram algumas coisas depois, o meu pai acabou falecendo, eu tinha de 14 para 15, já tinha acabado de fazer 15 anos e tal, foi aí que nós fomos para Piraju. Por quê? Se eu estiver me alongando, vocês me cortem, por favor, porque eu falo mais que o homem da cobra.
Aí é o seguinte, de 14 para 15, já tinha acabado de fazer 15 anos, com o falecimento do meu pai. Minha mãe e meu pai, antes de casarem, logo quando eles casaram, eles fizeram uma casa lá em Piraju. É a casa que a minha mãe mora até hoje. E então a minha mãe falou, olha, vamos para Piraju, porque lá nós não vamos pagar aluguel, né? Porque nós temos uma casa lá. E aí eu acabei chegando em Piraju em 1976, janeiro de 1976. Vocês não eram nem nascidos ainda. Tá chegando o Gustavo aí, tá tudo bem, Gustavão? Beleza? Tudo ótimo, Gustavo tudo é bem. nosso editor. Beleza. Ficou para trás aí, E aí né, eu gente? cheguei, imagina, aí eu cheguei em Piraju nessa época, aí com um garoto de 15 para 16 anos. E foi aí que começou a minha trajetória lá em Piraju. A gente chega um pouco assustado, né? A gente fala, meu Deus, eu morava numa cidade super agitada, que era São Bernardo e tal, aqui Piraju, sem movimento, pequenininha, não conheço ninguém. Então, aquelas coisas de adolescente, assim, que atingiram um pouco. Mas logo depois isso passou. E aí, em Piraju, eu fui atrás de trabalho também. E eu tenho um tio lá até hoje, você conhece bem, o Zé Fartura, pai do Guto, enfim. O meu tio tinha um escritório de despachante policial. Perguntou se queria ir lá, tipo office boy e tal. Eu falei, vamos lá. E eu comecei a frequentar o escritório dele. No escritório, a coisa foi muito rápida, sabe, Luciano? No escritório de despachante ali em Piraju e tal, eu conheci o Dito Baroni, professor Benedito Baroni, uma figura em Piraju, uma referência, professor de português, inglês, um cara fantástico. E o Dito Baroni, ele também consertava os equipamentos que quebravam na Rádio Piratininga. Ele consertava lá, quebrou o toca-disco, o Dito vai lá e arruma, papapá. E um dia ele levou uns documentos lá no escritório, começamos a conversar e papapá. Aí ele falou, não, cara, eu também mexo com rádio. Eu falei, você tá brincando, pô, você mexe com rádio? Pô, eu adoro ouvir rádio. Que em São Bernardo eu ouvia muito o Hélio Ribeiro, sabe, uma das vozes maravilhosas, o melhor que eu já ouvi na minha vida. Então eu era garoto, ouvia muito o Hélio Ribeiro, gostava do rádio. E aí o Dito Baroni perguntou para mim, falou, pô, eu mexo com a rádio lá, se você quiser ir lá, eu te levo e tal, não sei o quê, você vai lá conhecer. Pô, eu quero. Tinha acabado de chegar em Piraju e tal, um sábado de manhã nós fomos lá na rádio, ele foi mexendo nos equipamentos lá, eu fiquei olhando, eu falei, pô, esse negócio aqui é bacana e tal. E aí o que aconteceu? Ele estava mexendo no Estúdio 2. Eu entrei no estúdio, ele estava mexendo na parte técnica de mesa e tal. Eu entrei no estúdio, comecei a fazer o que estava falando, blá, 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 blá. Falou, pô, meu, você gosta disso aí? Eu falei, gosto. A rádio, naquela época, era uma ajuda de custo para os estudantes. Naquela época tinha o Reinaldo Arbex, um amigo que eu tenho até hoje. Então, eram jovens que entravam na rádio, faziam aquilo ali que gostavam, e ganhava ali um salário mínimo, né? E depois vida que seguia, cada um ia fazer alguma coisa e tal. E aí eu entrei ali com o Dito e tal, e o Dito Baroni me apresentou o Nelson Meira, uma pessoa que eu devo a minha carreira, a Nelson Paula Meira. Cara fantástico, um senhor maravilhoso. E o senhor Nelson perguntou para mim, escuta, você sabe bater a máquina? Datilografia? Eu falei, sei. Eu tinha feito um curso de datilografia em São Bernardo. Pô, você não quer fazer aqui? Eu vou te ensinar como é que faz aqui. Você pega essas notícias aqui do jornal e você reproduz aqui, aí você corta e cola, ou senão você reescreve, ou escreve do jeito que está no jornal e tal, só para a gente fazer o Putativa no Ar, que era o Jornal do Meio-Dia, e acho que é até hoje. Aí eu falei, eu quero sim, eu quero trabalhar aqui e tal. O Moisés das Chagas tinha acabado de vir para São Paulo e tinha uma vaga. Essa vaga aí ele me ofereceu. Foi aí que eu comecei. Eu comecei em 1976 na Rádio Piratininga de Piraju.
escrevendo notícias para o Nelson Paulameira. E foi com ele, logo nos primeiros meses ali, foi com ele que eu comecei a falar o Rotativa no ar. Tremia, mas eu tremia tanto, cara, na primeira vez que eu fui falar no microfone com o Nelson Meira, Rotativa no ar, vinha a música do Rotativa, o mundo não sei o quê, e parararará, eu falei, ai meu Deus, eu gelava, porque eu sabia, o meu avô estava ouvindo, a minha avó, pô, eu era moleque, pô, né? Minha mãe, e aí, rapaz, eu comecei a falar naquilo, eu nunca mais parei, velho, nunca mais, eu vi vários ali que passaram por ali, e seguiram outras carreiras, e eu continuei naquilo que eu sempre gostei, que foi a comunicação. Ali, depois eu passei a fazer programas, e, enfim, aí deslanchei. Tô falando muito, hein? Não, Léo, e você sabe assim que a sua família é uma família assim muito querida lá em Piraju, Renato, seu É, irmão. Você é. teve um primo que foi jogador de futebol, que é o Luiz, né? O Luiz Luiz, Cláudio, que ele foi jogador. Os meninos, o Guto e o Fábio, que além de sim, excelentes pessoas, trabalharam até como modelos dois, você sabe disso, foi. né? É, É, os dois foram modelos. Ainda a gente vai contar a história dos dois aí para Piraju. que E o bom. seu tio, uma referência que eu encontro até hoje, tomando café, né, dele, É, torcendo para São Paulo, né, São Paulino. sempre torcendo e tal. E da sua mãe também. Eu queria que você contasse como foi também dentro desse processo o apoio da sua família lá em Piraju. Ah, foi fantástico, né? Porque eu cheguei para minha mãe e falei, pô, mãe, eu vou trabalhar na rádio aí e tal. Ela falou, pô, porque naquela época eu tinha que trabalhar de algum jeito, eu tinha que botar dinheiro na minha casa, não tinha jeito. Porque a minha mãe ia receber uma pensãozinha do meu pai. Então não tinha como eu não trabalhar. E fui pro rádio e tal. Ah, cara, eu vou falar para você. O meu avô falava na cidade toda, o meu neto trabalha na rádio. Porque naquela época o rádio era o meio de comunicação da cidade, não tinha jeito, né? Não tinha internet, televisão pouco pegava por ali, a Globo era de São Paulo, é, enfim, e o rádio era tudo ali na cidade, na região. Então o apoio foi fantástico. O meu avô adorava, a minha avó, então, eu oferecia a música do Roberto Carlos, A Montanha, para minha avó, ela chorava, velho, Dona Jacira Albanese, chorava. Meu avô, enfim. E a minha família me apoiou muito. Minha mãe sempre me deu força, me apoiou, me incentivou bastante. E eu fui indo, e foi, sabe, a carreira foi andando e deu tudo certo. Léo, e quando foi que você sai de Piraju para conquistar aí o seu espaço Então, no fora da rádio ainda cidade? em Piraju, eu fiz muita coisa no rádio em Piraju, assim, de assistencialismo, sabe? A gente tinha, nós fizemos lá passeio ciclístico, aquilo lotava, não sei se você lembra, Luciano, não sei se você estava lá, aquela molecada domingo de manhã, as ruas lotadas de bicicleta, enfim, a gente promovia muita coisa na Rádio Piratininga, sabe? Além de programas de música e tal, de disc jockey, né, como eles chamavam na época, a gente fazia muitas promoções, muitas brincadeiras, muitos eventos, e a rádio liderava isso, sabe? Isso foi uma época muito marcante, uma época nos anos de 1980, foram marcantes lá em Piraju com isso, sabe? As festas do café, os passeios ciclísticos, sabe? Vários eventos. Sabe o que eu fiz uma vez, cara, rapidão aqui, só para não perder muito tempo de vocês? Foi um sábado de aleluia. Eu falei, o Nelson Meira queria me matar. Eu falei, olha assim, sábado de aleluia, o cara que trouxe aqui um Judas, o boneco do Judas, mais simpático. Olha só, cara, aquilo movimentava a cidade. Aquilo movimentava a cidade. Daqui a pouco começou a chegar. E eu inventava os prêmios lá. Vai ganhar um frango assado do Bar do Vinhaça. Então, ligava para os amigos lá, eles davam os prêmios e tal. E eu, pá, começou a chegar boneco do Judas, cara, na rádio.
Nelson Mira chegou lá e falou, o que é isso? Eu falei, não, o boneco do Judas, o mais bonitinho, nós vamos dar os prêmios e tal. E aquilo movimentava muito a cidade, sabe? Eu lembro não sei se você vai lembrar, do Henrique. O Henrique foi o gerente do Banespa. O Henricão, eu acho que ele morreu, eu acho que ele já morreu. Ele levava os filhos. Daqui a pouco chegou o Henrique do Banespa com 2 moleques lá carregando um enorme de um Judas e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Mas foi muito bom, cara. Então a gente agitou muito Piraju nesse período, sabe? Até que eu saí do rádio. Deixa eu contar isso para você que ia ser boa. Chegou um período que eu falei para mim assim, falei, cara, tô ganhando pouco demais, o tempo tá passando. Então você tem que ver um pouco do lado financeiro também, o que você quer lá na frente. Aí eu saí do rádio, cara, fui pro Bradesco. Wilson Bragança, que Deus o tenha também, ó, os caras já morreram. Que Deus o tenha também, o Wilson Bragança me levou pro Bradesco. Eu trabalhei 1 mês no Bradesco. Olha só como é que quando a coisa bate no coração da gente, é aquilo que você quer fazer na sua vida, não tem jeito. Você pode ir para onde você quiser, você pode tentar mudar de profissão, não tem jeito, você não consegue desviar do caminho que é aquela foi predestinado para você. Eu trabalhei esse 1 mês no Bradesco, e eu estou um dia assim na máquina do Bradesco, batendo um sambinha. Tac, 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 tac. Aí o gerente chegou atrás de mim, o seu Raul Gaioto, falou, ô Leonardo, você não gosta disso aqui, né? Eu falei, seu Raul, posso falar para o senhor? Não, eu não gosto disso aqui. Pô, cara, aí que eu nunca esqueci disso, Luciano. Cara, vai fazer o que você gosta, velho. Independentemente de qualquer coisa, vai fazer o que você gosta de fazer, velho. Falei, eu vou mesmo. Muito obrigado, seu Raul, era isso que eu queria ouvir. Saí daquele banco do Bradesco, cheguei, liguei em casa pro seu Nelson Meira, falei, seu Nelson, a minha vaga tá lá ainda? Na rádio? Ele falou, tá. Falei, então amanhã cedo eu posso ir lá? Pode, Leonardo, volta lá. Aí eu nunca mais saí mesmo. Aí deslanchou. Quando deu, você me perguntou quando eu saí. Aí em 1984, 83, sei lá, 84, eu recebi alguns convites. Eu recebi um convite da Rádio Sentinela de Ourinhos e recebi o convite da Rádio Terra Branca de Bauru. Para eu conhecer e tal, eu tinha um amigo lá e o gerente lá precisava de um locutor, noticiarista e tal. Falei, deixa eu ir lá ver como é que é isso. E eu fui a Bauru. Olha só, o cara que me contratou me ofereceu uma grana muito boa na época. Você vai trabalhar aqui, você vai fazer o noticiário, você vai redigir as notícias e tal, não sei o quê. Portanto, eu falei, opa, tô dentro, tá bom. Voltei para Piraju, eu falei com o seu Nelson, falei assim, Nelson, agora eu tô indo, agora eu tenho que dar uma esticada na minha vida aí. Não, vai lá e tal, não sei o que, sempre me apoiou, eu fui. Cara, eu acertei isso tipo quarta, quinta-feira. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, me apresentar em Bauru, na Rádio Terra Branca, era outro gerente. O Rangel, que me contratou, não era mais o gerente. Deu uma reviravolta ali. Estava rolando uma baita reviravolta na direção da rádio e eu não sabia. Então, um me contratou, na segunda-feira o outro assumiu. Aí eu cheguei lá, me apresentei e falei, mas cadê o Walter Rangel, né, e tal? Eu falei, o Walter Rangel agora é só comentarista e tal. O diretor da rádio é o Newton, então, quer falar com você? Aí eu fui lá, me apresentei. Falou, não, legal, o Rangel falou que tinha te contratado mesmo, então, beleza. Falei, então tá bom. Só que o salário é esse aqui, ó, tuf. Rapaz, completamente diferente. Eu ganhava mais em Piraju do que o cara estava me oferecendo naquele momento. Eu falei, não, cara, eu vou encarar. Então, velho, eu encarei. Eu falei, eu vou mostrar para esse cara aí que eu sei fazer esse negócio e gosto disso, e sou um cara honesto, e eu vou para cima. E aí eu fui, cara. Aí
aí, vou te falar, morando em República, daquele jeito, indo para Piraju de carona, o dinheiro que eu ganhava eu dava para minha mãe, enfim, me virei. Me virei nos 30 mesmo, mas aí dei uma sequência boa no rádio lá de Bauru, foram me conhecendo, foram me dando espaço, fui mostrando o meu trabalho, e aí ganhei o público lá de Bauru, ganhei a confiança dos diretores lá, recebi convites para outras rádios de Bauru, mas continuei na Rádio Terra Branca, que depois virou Rádio 710, e no rádio a gente fazia de tudo, né, cara? Fazia de tudo. Léo, logo depois que você passa pelo rádio, daí você já tem praticamente seu nome ligado a Bauru. A gente via muito você nesse trânsito aí. Eu lembro que várias vezes, assim, eu estava lá, assim, menino, você aparecia, né? E todo mundo ficava olhando e você ficava rapidamente na cidade, às vezes no final de semana, às vezes nem isso, né? Às vezes ia e voltava mesmo. Mas uma figura presente, né? Da sua juventude e tal, né? Então, assim, antes da gente contar do período seu ali de Bauru, já a migração para a televisão, qual que era seu movimento ali na cidade, já nesse período, quando você estava em Bauru e ia passar alguns dias na cidade? O que você fazia lá? Cara, eu sempre fui caseiro, sabe? Sempre fiquei muito com a minha mãe, com os meus irmãos e tal. Eu tenho muitos amigos, então eu ia lá nas noites de Piraju, ali no, no bairro da Ponte, que hoje é o Tropical. bar do Eurico, um primo meu, Tropical. Então, o bar do Binhaça, a gente sempre ficava ali nos bares, ali, encontrando os amigos. Você não tem muito o que fazer em Piraju, se você encontrar os colegas num bar, conversar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, enfim, jogar um futebol, né? Que gostava de jogar uma bolinha também. Então, eu fazia muito isso. Eu chegava de Bauru, encontrava os meus primos, né? O Guto, o Fábio, o Tonhão, eu, meu irmão, o Renato, organizava essa turma, ia jogar uma bola, ia fazer um churrasco na casa de um, na casa de outro. Então, minha vida era mais ou menos isso aí. E, Léo, logo depois, eu lembro assim, em Piraju é uma coisa para o pessoal entender, quando a gente está conversando nos bares, assim, a gente vai mais para conversar contra a turma, e quando você fala que é jornalista, todo mundo fala assim, você conversou com o tio Nenê? Todo mundo assim, é a grande pergunta da história, assim, não é se você foi repórter de guerra, se você conversou com o tio Nenê, né? É uma tradição da cidade. Você conversou com o tio Nenê? Todo mundo me pergunta isso, e até hoje me perguntam isso. Você conversou com o tio Nenê? E, de repente, você migra para a televisão. E numa época que a televisão ali, né? Claro que Bauru foi, para quem não sabe, é a primeira emissora do interior da América Latina de televisão, para quem não sabe, da cidade histórica, mas começou a fortalecer a cada dia e principalmente com a sua chegada. Como foi essa migração para a televisão? Então, quando eu trabalhava na Rádio Terra Branca, lá em Bauru, você vai fazendo amizades e tal. A TV Globo, ela resolveu regionalizar o jornalismo, mas ela já tinha produção de comerciais lá na região. Então, eles tinham um book de locutores para gravar comercial, o texto, né, de comerciais. E eu entrei nesse meio aí. Então, quando eu saí de Piraju para ir para Bauru, eu tinha um foco de chegar a ser, sabe o quê? Que para mim ia ser assim sensacional. Olha como é que a vida da gente muda e os planos de Deus são outros na nossa vida. O que eu imaginava? Eu vou chegar em Bauru, eu vou lutar no rádio lá e eu vou tentar chegar a ser locutor de cabine da TV Globo. O que era o locutor de cabine? Era o cara que anunciava a próxima atração. ZYB 812, Rede Globo, Oeste Paulista, assista agora a novela XYB, daqui a pouco o Jornal Nacional. Tum. Era esse o locutor de cabine, o cara que fazia a próxima atração.
eu falei, cara, eu vou tentar chegar aí. Eu acho que dá para chegar, vamos ver e tal. Eu comecei a gravar comerciais. Então, tinha um cara chamado Silas, que de vez em quando ele ligava para mim na rádio. Falou, Léo, tem um comercial aqui que eu acho que é a tua voz, cara. Chega aí. Pá. Aí eu ia lá, gravava o comercial. Pum, comecei a gravar e tal. A partir daí, eu comecei a ter amizades lá. E a partir daí também, nessa época, a Rede Globo regionalizou o jornalismo. Eles montaram uma equipe de jornalismo em Bauru. E Bauru era o ponto de partida para todo o interior, praticamente. Menos Campinas e Ribeirão Preto, que já tinham afiliadas da TV Globo, Bauru pegou toda essa outra parte do estado, né? De Itapetininga, aqui pertinho, de Sorocaba, aqui até Presidente Prudente. É uma grande faixa do estado de São Paulo. Menos o lago de Ribeirão e de Campinas, o resto era Bauru que comandava nesse período. O jornalismo. Então, equipes foram montadas, profissionais do Brasil inteiro foram contratados, alguns profissionais da região. Inclusive, o Gilberto Barros, que foi apresentador antes de mim, lá em Bauru, que é o Leão, vocês devem conhecer o Leão aí, o Gilberto Barros, ele foi apresentador antes de mim na TV Globo. E nós trabalhamos juntos na rádio também. Ele fazia um programa na parte da manhã e logo eu entrava. Então, mas eu só trabalhava na rádio nessa época. E o Leão o Gilberto Barros fazia rádio e já também fazia televisão. E tantos outros jornalistas começaram ali. Inclusive, um trabalha comigo até hoje, que é o Azenha, Luiz Carlos Azenha. Todo mundo, toda a molecada estava começando naquele momento do jornalismo da TV Globo ali. E aquilo já estava andando e tal, não sei o quê. E eu lá no meu canto, de vez em quando ia, gravava um comercial e tal. Aí, o Gilberto Barros, ele recebeu um convite para trabalhar aqui em São Paulo, na Rádio Globo. E ele falou, gente, eu estou indo embora, vou para a Rádio Globo em São Paulo, papapá, enfim, era um projeto bacana que ele tinha e tal. E vagou o espaço dele lá, a vaga dele virou lá na Globo, na apresentação. Eu tinha um amigo lá, que era técnico de som de uma das rádios que eu tinha trabalhado, que é a Terra Branca, e eu conheci ele também na rádio Bandeirantes, lá de Bauru. Teve uma época que eu trabalhei em 3 rádios ao mesmo tempo. Mas o Lacerda trabalhava de operador de câmera, auxiliar de operador de câmera na TV Globo, lá em Bauru. Ele falou, pô, Léo, cara, virou aqui uma vaga, velho. Ele era um diretor de TV, eles faziam tudo ali. Eu falei, cara, não sei, ué. Aí eu fui fazer um teste lá, de apresentador. Péssimo, que eu tinha mania de rádio, impostação de voz, sabe? Olha, hoje não sei o quê, e não existia mais essa coisa de impostar voz e tal. Você tinha que falar a notícia naturalmente e tal. A chefe da época, chamada Neuza Rocha, mão de ferro espetacular, sabe tudo de jornalismo, tudo. E Neuza Rocha falou para o Lacerda, falou, cara, não dá, vício de rádio, só faltou botar a mão no ouvido para falar e tal, e televisão é outra coisa. Tá? Falou, tá bom. A Neuza saiu de licença maternidade. E a vaga continuou lá. O Lacerda, grande amigo, um cara fantástico, falou, Léo, vamos treinar? Vamos treinar a apresentação de televisão? Você tem jeito, cara, você tem uma fachada mais ou menos, vamos pro pau. Eu falei, vamos embora. Eu ia todas as noites lá na Globo. A Lacerda me esperava depois dos jornais. Eu ia todas as noites na Globo, sentava lá na bancadinha de apresentação e ele ficava lá na direção de TV me ensinando, tira a mão, faz isso, não mexe a cabeça, expressão facial, sem caras e bocas, não faz o quê, não imposta a voz, não mexe o ombro, não sei o quê, não fica mexendo tanto a mão, amarra a mão,
a câmera a tua mãe, conta a notícia para a câmera, que é a sua mãe, não imposta, não sei o quê. E nós fomos treinando. E aí chegou um período, alguns meses assim, a Neuza foi à TV e tal, era o Celso que estava comandando o lugar dela, ela falou, gente, não precisamos contratar alguém, não dá mais para ficar sem o apresentador oficial, porque eram os repórteres que revezavam naquela apresentação. E aí o Lacerda mostrou para ela um novo teste que eu tinha feito. Falou, ô Neuza, olha o cara aqui, ó, dá uma olhada nesse. O que você fez com esse cara? Não sei o que, papapá. Nossa, mudou, vamos treinar, vamos lapidar o cara, traz ele aqui. Quando eu recebi um telefonema, cara, falou, Léo, a Neuza quer falar com você, cara, eu acho que ela vai te contratar. Eu falei, você tá brincando? Cara, subi lá. Aquela mulher olhou pra minha cara e falou assim, ó, eu vi, bravo. Ela sempre foi mão de ferro, mas foi fantástica, aprendi muito com ela. Ela falou assim, vou contratar você, eu vi aí que o Lacerda treinou, papapá, vou te contratar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu vou te contratar por tanto. Cara, era 600 vezes mais do que eu ganhava na rádio. Eu ganhava um salário mínimo, uma porrinha danada. Falou, não, eu falei, meu Deus do céu, dona, eu tô aí onde eu assino. Quero assinar essa porra agora, me dá aí que eu vou assinar. Aí eu entrei. A partir daí, eu fiz o meu primeiro jornal do dia 25 de dezembro, dia de Natal, de 77, de 87. 87. O meu primeiro jornal foi dia 25 de dezembro de 87, na Globo. E graças a Deus, aprendi, deslanchei, com o apoio de todos, enfim. Mas teve muita gente que passou na vida da gente, né, cara? E aí foi um período bacana em Piraju, até tive menção honrosa na Câmara e tal, porque quer queira, quer não queira, você acaba sendo a cara que as pessoas viam na tua cidade, né? A minha mãe saía na rua lá, o povo cumprimentava a minha mãe, tadinha. O teu filho tá lá na Globo, aquelas coisas de mãe, de cidade pequena e tal. Sempre me trataram muito bem. E eu nunca deixei de ser o tio Nenê da rádio. Vocês podem estar perguntando por que tio Nenê. Foi quando na rádio em Piraju nasceu o meu sobrinho. O meu apelido já era Nenê, aí ficou tio Nenê do meu primeiro sobrinho. Então, as pessoas de Piraju conheciam o tio Nenê. Eu nunca deixei de ser o tio Nenê da rádio. Nunca, graças a Deus, nunca deixei subir nada na cabeça. Sempre mantive os pés no chão. Sempre andei descalço no bar do Vinhaça, comendo frango com a mão. E a vida seguiu e só tenho que agradecer mesmo. Léo, e você sabe que, ao mesmo tempo, eu participei disso, né? Porque eu estava ali na cidade, e desse momento seu, mas assim, que ao mesmo tempo todo mundo te reconhecia, mas aquele, assim, a credibilidade que você ganhou, e aquela coisa de não escorregar, sabe? Então você sempre mantendo a postura, claro, que é a postura da sua família, sempre também. E dentro desse ponto, a credibilidade, por isso a gente teve você como referência, não só de olhar na tela, a gente via na tela e às vezes via na rua, sabe? E para molecada, assim, às vezes a gente já tem até medo, mas você se nunca deixando nada te não prejudicar, manter uma carreira íntegra, lisa. Sim. Dentro desse... Não, pode falar. Não, desculpa. Não, e dentro desse período, né, dessa manutenção sua, logo depois você passa para editor, né? E é uma responsabilidade muito maior, né? E você, inclusive, abrindo portas para outras pessoas ali. E como que foi, assim, da apresentação, você passar para um grau, né, de responsabilidade ainda maior? Eu já comecei, quando eu comecei apresentando o jornal, eu também já editava, porque eu comecei apresentando o SPTV da noite. O SPTV terceira edição era um jornal que ia tarde da noite, sabe? Ele, quer ver só, cara, eu até separei aqui uma... Ó, estão vendo aí?
Essa é minha cara no SPTV, tenho provas, hein? Aí eu também editava. Eu já preparava o jornal com mais um colega, o Marco César. Então a gente já preparava ali. Eu já era um editor ali de matérias e tal. Depois desse processo aí de apresentação e edição, depois eu passei a apresentar. Eu fui o cara que apresentou o SPTV segunda edição por mais tempo na TV Globo, em Bauru. Eu apresentei de 87 a 97 quase, finalzinho de 96. Porque aí eu saí para fazer uma campanha política. Fui apresentador e editor de uma campanha política. Depois eu montei uma produtora e tal. Mas nesse período aí de edição, você tem razão. A gente tem que pensar sempre na credibilidade da coisa. Você tem um nome a zelar, né? Então o jornalista ele tem que procurar a verdade e o que a gente aprende aí, que são os dois lados da história. Isso tem que ter, sabe? Isso era uma recomendação, isso era uma aula, isso era uma cobrança da nossa editora de jornalismo, a Neuza Rocha. Aprendi muito com essa mulher. Hoje ela é do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ela é a responsável pelo programa da Globo Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Neuza Rocha tem uma história no jornalismo fantástica, fantástica. Uma grande jornalista, uma pessoa maravilhosa. Aprendi demais com ela. Então essa era a recomendação, sabe? Os dois lados da história. Jornalista tem que ser fuçado. Jornalista ele tem que procurar saber o burburinho do oceano. Era o termo que usava. O que tem lá embaixo? O que tem por trás disso? Sabe? O que esse cara está querendo dizer? A gente não pode cair na conversa desse, a gente não pode cair na conversa daquele, a gente tem que ver o que é notícia aí no meio. Então, essa preocupação de saber o que é notícia, o que é a verdade naquilo, aprendi demais com a Neuza. E isso levei sempre para a minha vida toda. Todos os lugares que eu passei. Eu fui gerente de jornalismo, eu fui editor-chefe de jornais em São José do Rio Preto também. Eu fui chefe de redação na TV Globo de Sorocaba. De Sorocaba, eu fui gerente de jornalismo em São José do Rio Preto. Então, toda essa minha trajetória, a importância de se cuidar da verdade, da credibilidade, você não sujar o teu nome, você ver o que é verdade, você não prejudicar ninguém, ter o cuidado de não prejudicar ninguém durante aquilo que você está fazendo. Ô, Léo, e você sabe, esse período que você está contando é um fato muito interessante. Eu estou contando sempre da ótica de quem vai sempre para a cidade. Eu vou todo mês, ainda vou, né? Porque eu também tenho meu pai lá com 85. E eu vou lá e o que aconteceu? Nessa época sua, né? Eu estava estudando, né? Já vindo para São Paulo, fazer pós e tal, tentar ser professor. E a gente ouviu o seguinte, tá, você tinha um período do Léo, apresentador, lá em Bauru e tal, e de repente que você praticamente vai para o lado B, ou vai para trás das câmeras, vamos dizer assim, de repente aparece um outro Léo, assim, cheio de matérias, inclusive assim, já no começo da internet, o Léo tá como responsável pela TV Tem. E de repente veio, assim, inclusive eu na pesquisa que eu fui fazer com você agora, né? Só aparecia coisas suas ali da TV Tem, por causa da internet, sabe? Devido à internet. E de repente o cara que era apresentador virou assim, uma brincadeira, mas virou o Papa, tá? De repente virou assim, falou, nossa, mas, meu Deus, é o cara que controla, entre aspas, né, o modo de dizer, o jornalismo no interior de São Paulo. Eu queria que você contasse desse período que, para a gente que estava em Piraju, a gente falava, nossa, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu falava assim, gente, eu nem imagino como deve ser a vida do tio Nenê. Uma vez eu encontrei com o seu irmão, eu falei, cara, eu nem imagino como é a vida do seu irmão, porque deve ser um outro universo, né? Eu queria que você contasse desse período. Tá, quando eu comecei quando eu saí do vídeo
e fui para outros setores da TV, realmente a responsabilidade ela aumenta porque você, às vezes, é a palavra final de alguma situação. É aí que eu volto a dizer da responsabilidade que o jornalista tem, principalmente de não prejudicar ninguém. A gente tem vários exemplos aí de vidas e de empresas que acabaram por conta de jornalistas que não apuraram a notícia direito. Então, isso foi uma responsabilidade muito grande que eu aprendi, uma coisa que eu sempre trouxe comigo e tentei passar para as pessoas que eu comandava, né, onde eu passei. Porque em cidade pequena, ou em cidades maiores do interior, não é cidade pequena, cidades maiores do interior, Bauru, Rio Preto, Sorocaba, enfim, você tem uma política muito mais acirrada do que em centros maiores, porque as pessoas se conhecem, um conhece a vida do outro, enfim. Então você tem que ter muito cuidado. Tive muito cuidado e tive que andar em ovos ali em algumas situações, porque tinha muita pegadinha, sabe? Política, principalmente. Tá? E a determinação da TV Globo, desde quando eu trabalhei na TV Globo, a recomendação que nós recebíamos dos nossos diretores, eu respondia aqui por São Paulo, eu respondia a uma época o Amaury Soares, depois o Manente, não me lembro agora o outro, enfim, era com eles que eu tinha que falar. Porque muitas vezes o político da cidade que você era o gerente de jornalismo ligava direto aqui em São Paulo, na TV Globo aqui. Falava, o cara aqui tá botando não sei o que nada, cara. Você tem que se explicar, sabe? Não é isso e tal. Então, esse foi um grande cuidado que a gente tem que ter, que eu sempre tive, foi com isso, manter a sua credibilidade, sabe? Principalmente em lados políticos daquela região, daquela cidade que você está vivendo, sabe? Para você não ir para um lado nem para o outro, manter-se isento, imparcial em tudo e falar a verdade. Falar a verdade. Quantos prefeitos não me ligavam, cara? Bom, onde é que você arrumou isso aí? Notícia. O senhor a tua assessoria foi chamada para responder, sabe? O teu secretário não quis falar, tal. Então, o jornalismo prevaleceu sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Cara, eu tive proposta, corrupção, cara querendo me comprar. Eu falei assim, a próxima vez que você me chamar aqui para conversar desse tipo de coisa, eu vou trazer um gravador. Nós vamos gravar. Eu vou te entregar, eu vou botar você na cova, moleque. Não, Fernando, me desculpe e tal. É que o fulano que mandou eu falar, que é isso, cara. Isso acontece demais, velho. Infelizmente, isso acontece demais. Sabe? Sei de casos de colegas que não aguentaram, sabe? Enfim, mas faz parte. Faz parte. Você tem que ter um berço, e graças a Deus eu tive. Manter o seu caráter, a sua linha, né? A sua credibilidade, o seu nome. Né? Porque a carreira, se você não tomar cuidado, ela acaba de um dia para o outro. De um dia para o outro. Tudo que você construiu lá, esse cara aí, deve acontecer alguma coisa assim, assado, não? Entendeu? Então, isso acaba de um dia para o outro. E graças a Deus eu tenho aí já uns 40 de profissão, mais ou menos, aí, né? Tô velho, hein? Ô, Léo, dentro desse momento que você vive, logo depois, né, sempre contando a sua trajetória pela ótica de quem vive na cidade, né? E de repente, assim, dentro desse momento, assim, eu não sei se eu estou passa... saindo muito fora do propósito do programa. Não é esse o propósito, que eu tenho umas perguntas ainda depois finais, depois antes de a gente passar para o público, o pessoal, né, para os monitores. Logo depois veio uma migração sua da TBT para a Record, né, já nessa época recente tua, né? Foi. E é uma migração, eu sei que é difícil, são duas propostas, né, diferentes. E dentro disso, não só
queria que você contasse a sua trajetória e como que você continuou nisso, né, com a sua visão lá de Piraju, porque praticamente você mudou, né, de proposta aí de vida, né? E como ficou esses últimos momentos, seu ou o momento atual, né, que você ainda vive na Record? Então, eu estava na TV Tem, lá de São José do Rio Preto, eu era o gerente de jornalismo lá. E respondia pro Osmar Schor, que era o diretor de jornalismo das emissoras da TV Tem também. Eu cheguei num momento ali que ou eu acomodava, aceitava aquilo ali como um ponto bom para mim de carreira e tal, ou falar, peraí, eu acho que eu tenho alguma lenha a mais para queimar aí, né? Então eu cheguei num ponto que ou eu assumiria o lugar do Osmar Schor para ser o diretorzão lá de todas as emissoras e tal. Eu falo, não, o cara tá na posição dele. Eu cheguei num momento dentro da empresa que para mim chegou. Né? O próximo passo acho que vai demorar e vai demorar muito, porque tem uma outra pessoa lá. Aí eu resolvi que eu tinha um pouco mais de lenha para queimar e muita coisa a aprender. Eu não tinha trabalhado ainda numa emissora de São Paulo, apesar de trabalhar indiretamente na TV Globo, direto com São Paulo, respondendo por São Paulo, fazendo matérias para São Paulo, Rio, enfim, coordenando o jornalismo do interior com as recomendações do jornalismo de cabeça de rede, que era São Paulo e Rio. Eu nunca tinha trabalhado numa emissora de São Paulo, numa redação de São Paulo, e nem do Rio. Aí um amigo meu trabalhou comigo nesses tantos anos aí de Globo interior, o Orlando Loureiro, ele assumiu a direção de jornalismo do Rio de Janeiro da Record. Ele saiu da Globo e assumiu a direção de jornalismo da Record do Rio. E ele me ligou, ele falou, cara, eu precisava de um cara como você aqui e tal, não sei o quê, papá, 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 papá. Aí eu falei, espera aí, pô. Aí eu falei com a minha família, falei com a minha esposa, com os meus filhos e tal. O meu filho já estava aqui em São Paulo estudando, e a Lara era pequenininha ainda, tinha 9 anos e tal. Eu falei, quer saber? Aí cheguei na minha diretora, na Renata Afonso, que hoje é a diretora da CNN, é a CEO da CNN aqui em São Paulo, assumiu agora, mais um mês que ela assumiu. A Renata era a diretora da TV Tem. Eu falei, Renata, acho que chegou o momento aqui de dar tchau e tal, não sei o que, papá. Falei, me fez uma contraproposta, mas não era só o dinheiro, sabe, cara? Assim, era um momento de falar, meu, pera lá, vamos ver como é que é isso, sabe? Eu não posso passar em branco, vamos ver como é que é uma capital, assim. Eu acho que eu posso ajudar e posso aprender bastante também. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, cara. Fui para a Record do Rio. Aí chegamos, o primeiro. Ai, meu Deus do céu, o primeiro dia no Rio de Janeiro, cara. Caminhão do Exército, assim, ó. Passando na hora, os caras com metranca. Era a época do Morro do Alemão, lembram? Aquela ocupação que a polícia fez no Morro do Alemão, no Complexo do Alemão, no Rio. Tinha bandido fugindo para todo lado. Eu estava no Twitter aquele dia, na Record. Eram os meus primeiros dias na Record do Rio, já encontrando aquilo. Aí a minha família ficou um pouco assustada e tal, falou, pai do céu, eu falei, não, vamos embora. E aí eu fui para a Record do Rio, como segundo diretor de jornalismo ali. Aí eu trabalhei, cara, no Rio, eu trabalhei até agosto, de janeiro a agosto. Aí me trouxeram para São Paulo. O que aconteceu? A Record de São Paulo contratou o Datena. E o Datena é um cara muito genioso. Muito genioso. Tem que ter jeito para lidar. Aí a Record de São Paulo contratou o Datena para fazer o Cidade Alerta.
Aí os caras, ó, tem um cara lá no Rio que pode segurar um pouco aí, pode ajudar no Datena aqui e tal, não sei o quê. Aí me trouxeram para São Paulo. Eu não tive muita escolha. Pouco tempo que eu fiquei no Rio, aí o Orlando falou para mim, cara, os caras estão querendo você lá no Datena, cara, para dar uma coordenada lá no programa do Datena. Eu falei, meu Deus, a Lara está estudando aqui no Rio, tinha tirado a minha filha da escola de São José do Rio Preto para o Rio de Janeiro, sabe? Coitadinha, já estava sofrendo bullying, né? Por conta de. Rio de Janeiro é fogo, né, cara? A molecada zoa mesmo, sotaque, enfim. Aí eu falei, nossa, vou mudar a Lara de novo e tal. Mas não tive jeito, não tive escolha. Aí vim para São Paulo para assumir o Datena e eles continuaram no Rio. O que aconteceu? O Datena ficou um mês na Record. Aí pediu a conta. Saiu, pediu no ar a conta. Ó, tô indo embora, não volto amanhã. Daí eu falei, porra, cara. Aí eu falei, eu vou voltar para o Rio? Aí o diretor aqui de São Paulo falou, não, você vai ficar em São Paulo, que eu preciso de você aqui. Por quê? Porque assumiu o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende assumiu Cidade Alerta. Aí fiquei em São Paulo novamente, estou até hoje. E hoje, Léo, antes das perguntas, e hoje, como que tá o seu momento? Assim, você falou pra gente, né, que faz um ano que você não vê sua mãe. Faz, cara. E que é uma coisa assim que a gente sente falta, né, cara, como a gente sente Pois falta é. de todo mundo. E como você está nesse momento atual, já que a sua família, né, é de jornalistas, né? Como é que você está vivendo Pois esse é. momento? Então, eu tô trabalhando em casa, né? Eu estou em home office desde setembro. Eu tomei a primeira dose agora há pouco tempo e tal. O meu filho, o Gabriel, é jornalista da Globo News, ele é editor e repórter na Globo News. Eu nunca cheguei no meu filho e falei, ó, você vai ser jornalista, porque é uma coisa boa. Nunca. Tanto é que lá no começo eu disse a vocês que é uma coisa que nasce com a pessoa. E o Gabriel nasceu para isso, sabe? Meu filho. Ele nasceu para isso, cara. Ele é modéstia à parte, ele é um baita de um jornalista. E escreve muito bem, é um baita de um editor. E virou jornalista, ama o que faz, é um ótimo repórter. E puxou da mãe também, que é minha esposa também é jornalista, foi uma grande repórter, a Marli Vendramini, trabalhou na Globo, trabalhou na Band, e a Lara, agora eu estou correndo com a Lara também, que pulou fora, não quer saber de jornalismo. A Lara vai ser uma doutora, está fazendo medicina, está no primeiro ano de medicina, né, São Camilo, e essa saiu do jornalismo. Eu estou em casa, estou vivendo bem, eu sou um dos editores-chefes do Jornal da Record, que é o Jornal Nacional da Record, um jornal responsável, um jornal honesto, um jornal simples e objetivo, sabe? A gente não inventa moda, a gente faz o arroz com feijão do jornalismo, procura falar a verdade, procura ouvir todos os lados, e é um jornal bem redondinho, sabe, bem trabalhoso, mas que dá o recado dele. Então eu fico aqui de casa agora, no fechamento do jornal, outros dois colegas ajudam no fechamento lá na Record, são pelo menos uns 14 editores, o Brasil todo, né, recebem as matérias do Brasil, algumas já editadas, outras não, e são vários repórteres aqui em São Paulo. Então a gente tá nessa balada, estou muito feliz, é um momento bem legal da minha carreira. Ô, Léo, e dentro desse princípio, alguns jornalistas de Piraju, como a Tânia, por exemplo, compartilharam grandes coisas com você, né? Sim. Desses jornalistas que você citou, né, lá do início da sua carreira, quais os outros jornalistas de Piraju você citaria assim como referência e que passaram, né, junto com você nessa trajetória? Olha, o que eu pude fazer, o que eu pude ajudar, o que eu pude indicar, eu indiquei alguns deles. É, mas eu trabalhei com muita gente assim que são referências hoje também.
né? O Gerson de Souza, a gente começou junto, o repórter, o Gerson, de vídeo, né? E tantos outros colegas que hoje estão. Tem um menino que começou comigo, foi meu estagiário, cara, lá em São José do Rio Preto. Esse menino foi. Hoje ele é um dos coordenadores de produção do Jornal Nacional da Globo no Rio de Janeiro. Chama Tiago Simão. Esse menino eu contratei como estagiário. Tá? Tem muito orgulho de várias pessoas, assim, sabe? Da terrinha, eu não tive muito contato, assim, com jornalistas de lá, que hoje fazem televisão, mas alguns me ligaram pedindo alguma referência, algum toque, alguma ajuda, sempre tentei fazer o que eu pude, né, para vários deles e tal. Mas a minha carreira, graças a Deus, eu tive oportunidades assim de aprender com muita gente boa, sabe? Tive grandes mestres mesmo no jornalismo. Léo, obrigado. Agora vamos para as perguntas do pessoal, né? Antes da gente ir para o final. Pessoal, Laura? Oi. Eu tive que sair um minutinho no início, então eu não sei se eu perdi essa informação. Mas falei demais, né, Laura? Não, eu falo muito. Não, imagina, foi ótimo. Sobre a sua formação, eu não sei se você chegou a comentar ou se você não tem formação acadêmica, se é tudo, se seu conhecimento é empírico, né? Eu não peguei essa informação. Tá, de jornalismo, eu sou jornalista pelo tempo de trabalho, né? E quando eu fui resolver fazer uma faculdade, eu fiz 2 anos de direito e parei. Não consegui conciliar as minhas atividades de jornalismo, da minha vida em 3 rádios e mais televisão, com o lado acadêmico, que eu sinto muita falta. Eu não consegui terminar. Mas me faz muita falta. E acho que o diploma de jornalismo é essencial, sabe? Eu acho que a gente tem que exigir um pouco mais das autoridades, enfim, para que o jornalista, o cara que exerce a profissão de jornalismo, ele tenha responsabilidade, sabe? Não é qualquer um que chega lá e fala, não, pera lá, esse aqui é o cara X que tem uma certa experiência em tal coisa e vai emitir a opinião dele. Tudo bem, pode ser uma opinião baseada na experiência, mas eu acho que o jornalismo ele precisa ser um pouco mais apurado, sabe? Ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade. Tem muita gente falando em nome do... Perdão. Tem muita gente falando em nome do jornalismo sem base nenhuma. A verdade é essa, né? Então, hoje eu vou falar para você, eu sou jornalista com uma carreira de 35 anos de idade. O que eu aprendi no jornalismo hoje, eu acho que não se aprende em faculdade mais. Ou demora-se muito para isso, mas que é necessário, sabe? O cara tem que ter uma passagem por esse momento acadêmico, sabe? Esse dia a dia da faculdade, sabe? É lá que as coisas fluem e é lá que as cabeças são abertas. Eu acho que falta isso, aí não pode faltar. Gustavo? Quem é o Gustavo? Gustavo é lá. Gustavo, beleza. Não, desculpa, é o Gustavo Araújo. O Gustavo estudou em Bauru, Gustavo. Léo, por isso que ele... eu trabalhei em Bauru, eu estudei em Bauru, né, na Unesp, e trabalhei no Bom Dia, que era do grupo do Ávila também. Isso. Mas você falou uma coisa, Léo, que eu acho interessante, que é algo que eu abordo nas minhas pesquisas, que eu converso com o Luciano, que é essa questão do interior, né? Você conhece todo mundo e todo mundo te conhece, né? Não tem anonimato em cidades do interior.
todo mundo vai acabar te conhecendo, ainda mais se você trabalhar em TV, em rádio. Eu acho que isso é bem bacana, você falar que a sua mãe saía em Piraju e o pessoal imediatamente já reconhecia. Dito isso, eu queria que você comentasse como isso influenciou justamente nessa questão de credibilidade que você comentou, né? Porque, afinal de contas, não era só a questão da credibilidade jornalística, mas era a credibilidade sua, né? Que você ia na padaria, o pessoal ia te conversar, te abordar sua mãe, sua família, enfim. Como que você lidou com essas questões, como isso te ajudou a formar esse caráter de credibilidade na sua função? É o que eu estava falando, Gustavo. A gente tem que ter um berço e esse berço ele tem que ser preservado, né? Quando eu apresentava no SPTV, quando eu aparecia na TV Globo, né, que lá na casa da minha mãe, a minha mãe estava vendo o jornal e a cidade toda sabia quem era o cara que estava ali. Quando eu chegava em Piraju, eu não podia ser visto fazendo uma coisa errada, sabe? Eu não podia ser, apesar de estar sempre ali no bar do Binhaça, conversando com uns, né? Sempre com muita cautela, sempre falou, ó, esse cara aqui é um cara íntegro, sabe? Assim, eu procurei me policiar muito, sabe? Para não dar exemplos errados, sabe? Porque quer queira, quer não queira, cara, as pessoas te olham de uma maneira diferente, né? Você tem que dar um certo exemplo de vida, de conduta, né? De atos. Ela falou assim, pô, já pensou o cara que aparece na segunda-feira no jornal? No domingo ele foi carregado, bêbado de casa e todo mundo viu. Falou, que tipo de credibilidade um cara desse vai ter? Então eu sempre tive que me policiar muito com os meus atos, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas respostas, com o que eu disse, com o que eu não disse. Muitas vezes, eu gosto muito de cantar, sabe assim, apesar de não saber. Então, muitas vezes eu deixei de participar de algumas coisas, falo, putz, amanhã depois o cara fala, pô, o cara tava lá em cima do palco lá ontem, cara, cheio de cachaça e tal. A pessoa não sabe se você gosta ou não. Você pode ter tomado uma Coca-Cola e subido lá, vou subir lá no palco, vou cantar uma música, sabe? Vou brincar carnaval ali naquela rua, na passarela X, Y. Tá lá. O cara fala, mas uma segunda-feira o cara vai estar lá de paletó e gravata, não vai ficar legal. Então a gente, muito porque os outros vão dizer, do que pela sua própria conduta. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, me policiei bem, não fiz nenhuma besteira, não queimei meu nome, muito pelo contrário, tive bastante cuidado em poder passar a credibilidade não só na televisão, não só no jornalismo, como pessoal, num bate-papo, sabe, num conselho, né? Tanto é que, graças a Deus, os meus filhos estão num caminho certo pelo espelho que tiveram em casa também. Então, eu procurei fazer isso na minha profissão também. Léo, você sabe que você me lembrou agora que eu estudei com o professor Jair Borim, e o professor Jair Borim falava exatamente o que você falou agora, né? Ele falou assim, olha, infelizmente a profissão de jornalista, tudo que você fala pode ser dito como verdade, pode ser compreendido como uma verdade. Exatamente. Então, você num bar fala alguma coisa e fala, pô, se ele é jornalista, ele está bem informado, então isso deve ser verdade. Né? Isso foi algo que você é um formador de opinião. Dentro da tua casa, você é um formador de opinião. No bar que você frequenta, na rodinha e tal. Tem que tomar bastante cuidado no que a gente fala, sabe? As pessoas confundem demais, cara. Confundem. Pessoal, mais alguma... E o ruim é que confundem pro mal. Pro mal, sempre, pro mal. Né? Sempre pro mal. Parte. Sempre pro mal. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho... não, pode falar, Luísa. Tá, rapidinho. Léo, como você trabalhou no interior a maior parte do tempo e depois foi para São Paulo, eu queria saber em relação a hoje, eu sinto que o jornalismo tem esse grande problema de credibilidade mesmo, assim, que hoje as pessoas, pelo menos aqui na capital, se você medir pelo que a gente vê nos comentários nas redes sociais, é como se o jornalismo não tivesse mais nenhum valor. E essa proximidade que você cria com as pessoas no interior não tem como ser feita aqui em São Paulo, porque é muita gente. Exato. E aí eu queria saber, assim,
hoje, você acha que a credibilidade do interior, que o jornalismo tem no interior, porque as pessoas se conhecem, está muito diferente do que está acontecendo na capital? Ou se essa coisa das grandes cidades já chegou no interior e aí as pessoas acreditam mais no que elas veem pelos amigos nas redes sociais do que pelos jornalistas? Sabe o que eu acho, Luísa? Eu acho assim, o jornalismo, as empresas de comunicação, elas deixaram de investir em experiência, sabe? As empresas de comunicação, elas estão desperdiçando bons talentos, bons jornalistas, com boas histórias e que poderiam ensinar muito mais. Isso no interior e isso nas grandes capitais. E o que está acontecendo? Essa meninada, essa moçada que está chegando nas redações, eles não estão tendo muitas referências, sabe? Quem está hoje, a grande maioria que está nas redações hoje, tanto do interior quanto de São Paulo, os mais experientes não estão tendo como ensinar, e os mais jovens, porque são poucos, e os mais jovens não estão aprendendo como eu aprendi com monstros do jornalismo, sabe? Então, isso afeta muito nessa credibilidade jornalística que a gente está falando. E ela é geral, sabe? Geral. Hoje na Record a gente tem muito garoto, muito jovem, muita gente chegando, mas a gente procura ir passando para esse pessoal, olha, é assim, é assado, pergunta ali, faz isso, não faça determinada situação, olha, isso aqui não é assim, isso aqui você vai ver diferente lá. A gente procura passar uma coordenada por tudo aquilo que a gente já viveu no jornalismo, e que alguém um dia fez comigo também, entendeu? E isso está acabando, está acabando. No interior, olha, faz muito tempo que eu não trabalho em redação no interior, mas tenho alguns amigos. E a observação que eles fazem é justamente essa, fala, pô, o jornal está fraco, o jornal não é aquela pegada a mais. Então, isso significa o quê, sabe? É que alguém lá em cima fala, ó, tá bom assim, não vamos perder muito tempo em ensinando, sabe? Eu estou vendo por esse lado algumas situações também. E isso afeta, claro, na credibilidade daquele jornal que você faz, daquela redação que você trabalha, né? Eu acho que as empresas de jornalismo, de comunicação, elas teriam que investir mais em sênior, nos velhos, sabe? Falando a palavra séria, vão investir nos velhos, sabe? Que eles sabem o que eles estão fazendo, ensinar essa meninada, preparar esses garotos que estão chegando nas redações hoje, principalmente em televisão, né? Hoje a gente vive no meio de internet, das redes sociais, está tudo aí, sabe? Uma coisinha errada que você fale ou escreva, sabe? Em segundos, está para todo mundo ver, então tem que ter muito cuidado. E para você pisar firme em algum lugar, você tem que ter uma pessoa que lá atrás te ampare, que te organize, que te ajude, tal, e isso está faltando, sabe, Luísa? Eu acho que isso afeta demais na credibilidade do que a gente está vendo por aí. Gente, a gente vai para a última pergunta agora antes do encerramento, né? O nosso querido representante em loco, o Léo, ele está lá em Piraju. O vô dele foi meu professor, Wilson Beleza. Eu colava na aula do Wilson Beleza. Eu falava, professor, vou colar que eu não consegui estudar, professor. Vou contar aqui pro meu pai também, para ele saber depois. Pode falar para ele que ele deixava eu colar, eu colava tudo. Não queria nem saber. Pode deixar. Então, eu achei a apresentação ótima, mas eu tenho uma pergunta só de curiosidade. É que tem uma rua aqui em Piraju que chama Nenê Freitas. Eu não sei se tem a ver com você. Não. Aonde eu moro no Rua Nenê Freitas 320. Não, mas não tem, não. Você falou que é o Nenê. Aí eu falei, Nenê Freitas? Nenê Freitas foi um morador da cidade há muitos anos. Eu não procurei saber muito dele ainda não, mas sei que ele foi político aí em Piraju. A rua chama Nenê Freitas, mas
não tem a ver comigo, não. Sabe, eu tenho, assim, muito orgulho, sabe, muita gratidão por ter vivido em Piraju, por ter começado a minha carreira em Piraju, sabe, a cidade do meu coração. Agradeço muito o Nelson Paulameira, o Dito Baroni, pessoas que abriram as portas do rádio para mim, aí em Piraju. Tenho uma saudade enorme de poder falar no rádio, né? Que é uma coisa que eu não tenho mais tempo de fazer há muito tempo, mas um dia, quem sabe, eu volte ainda a trabalhar no rádio, quem sabe falar no rádio de Piraju ainda, né? Tenho um carinho muito grande pelo Madalena, que é o diretor lá da rádio hoje, é o dono da rádio hoje. Eu só tenho que agradecer. Eu tentei fazer algumas coisas por Piraju, sabe? Tentei muito, algumas vezes fui taxado como um cara que quer aparecer, aí eu parei. Mas eu sempre procuro fazer alguma coisa de positivo pela cidade, sempre procurei. Um período de luta lá, para a gente preservar o rio, graças a Deus eu consegui mandar várias vezes a reportagem, os repórteres lá da TV Globo Oeste Paulista fazendo matéria para a gente preservar o rio de Piraju, que nós somos do rio de Piraju, né? E tenho muita gratidão, adoro a minha cidade. Fui adotado ali com alegria mesmo. Mas só a sua imagem, para a gente ir a sua carreira, a sua pessoa, eu acho que isso é sua grande marca, é isso que você deixa para a gente, essa pessoa querida, que é uma pessoa que referência para todos nós. Quem sabe a gente coloca não só uma rua, mas uma quadra inteira, viu, Léo? E, Léo, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens de Piraju e também para os jornalistas do Brasil. Eu quero dizer que a gente está num momento muito difícil, né? Tanto com essa pandemia, mas como um país cheio de incertezas, né? Um país que a gente não sabe que caminho vai tomar. E eu tenho vivido isso nesses meus 60 anos de idade, não parece, mas eu ainda acredito, sabe? Eu ainda acredito que o Gabriel, meu filho, que o Leonardo, beleza, que o Gustavo, a Luísa, a Laura, o Luciano, nós vamos ter ainda um país melhor, de coisas mais concretas, de mais oportunidades, né? Um país com um pouco mais de igualdade social. Eu ainda acredito. Isso depende dos jovens, né? Do jovem de Piraju, do jovem aqui de São Paulo, dos estudantes da USP, dos formadores de opinião. Eu creio que o país ainda tem jeito, sabe? Ainda tem jeito. A gente vai ainda ver uma população sabendo votar, sabendo escolher melhor, né? E principalmente o que eu acho, sabe? Uma divisão de direitos iguais. Sim, é o que falta nesse país, né? Uma divisão de renda, sabe? Ontem eu vi uma matéria que eu acabei vendo o texto dos moradores de rua, pessoas pedindo na rua, pedindo na porta de padaria, de supermercado. E são pessoas, Luciano, que têm o colegial, sabe? São pessoas que têm uma profissão e que não estão conseguindo manter as suas famílias, mesmo tendo uma profissão. Então, é esse país que eu espero que um dia melhore, que um dia essas pessoas possam ter as mesmas condições de escolha que outras tantas, né? Eu acho que isso depende muito de nós, jornalistas, dos formadores de opinião, e tentar fazer com que isso se reverta ao bem, né? Ao bem, fazer o bem. Eu acho que é isso. Tanto os jovens de Piraju, quanto todos os outros, todos nós, né? Procurar fazer o bem. Eu sempre procurei fazer o bem na minha vida. Sempre. Nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Se eu posso dizer para vocês,
de cabeça erguida. Eu nunca prejudiquei ninguém e eu sempre procurei fazer o bem. Eu espero que as pessoas façam isso também. Nossa, Tá que bom? mensagem bonita, Léo. Obrigado, Léo. A gente conversou aqui com o Léo Freitas, o tio Nenê, uma das pessoas mais queridas, referência para a minha vida, referência para as pessoas de Piraju. Léo, muito obrigado por ter Obrigado participado aqui vocês. do nosso programa do Registro Digital da Memória e do Turismo, da Instância Turística de Piraju. Obrigado, Léo. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Luciano. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Desculpe alguma coisa, falei demais, hein? Não, foi lindo, maravilhoso. Obrigado, Deus abençoe. Léo. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Um minutinho. Pessoal,